Sabe aquela sensação de estar andando em círculos, de reviver os mesmos problemas de novo e de novo, sem conseguir sair do lugar? Pois é, se isso soa familiar, fica aqui comigo. Nos próximos minutos, a gente vai desvendar um método que é, olha, surpreendente. A ideia não é cortar o mal pela raiz, mas sim descascar o problema, camada por camada, até ele simplesmente perder a força. Quem ficar até o final vai descobrir como começar a fazer isso hoje mesmo. E para quem busca esse tipo de clareza e transformação, aproveita e já se inscreve no canal, deixa um like e ativa as notificações porque tem conteúdo novo todo dia para acelerar essa jornada. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Por que será que mesmo com todo o nosso esforço, a gente parece que cai sempre nos mesmos buracos? Seja na vida amorosa, na carreira, com as amizades? A resposta, e é isso que vamos ver agora, não está no problema em si, está no jeito que a gente olha para ele. Imagina o seguinte, a maioria de nós encara os problemas como se fossem um abacaxi, uma coisa espinhosa que a gente quer arrancar e jogar fora de uma vez só. Mas a verdade é que os padrões que mais nos limitam, esses são como uma cebola. A mudança real, aquela que dura, não acontece num golpe só. Ela vem de um processo paciente, de tirando uma camada de cada vez. Então, nossa jornada hoje é basicamente essa. Vamos descascar essa cebola juntos. Primeiro, vamos entender a ideia principal. Depois, vamos ver como um padrão se mostra em 3 momentos diferentes. E o mais importante de tudo, vamos ver direitinho como começar a tirar a primeira camada ainda hoje. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia central aqui é que nenhum padrão de vida importante se resolve de primeira. Ele precisa aparecer no mínimo 3 vezes. E olha, isso não é para ser um castigo, não. É como se fosse um mapa que a vida nos dá. Mas por que 3 vezes? Eu sei, pode parecer meio frustrante pensar nisso. Só que não se trata de ficar sofrendo com a mesma coisa. É um processo, entende? Cada vez que o padrão aparece, ele tem um propósito, uma lição ali para a gente aprender e que nos prepara para o próximo passo. É assim que ele é superado de vez. E essas 3 aparições são justamente as 3 camadas da nossa cebola. Cada uma delas é um estágio, uma fase diferente nessa jornada para a gente poder desarmar o problema de dentro para fora. E a estrutura é sempre essa. Primeiro vem o aviso, que é quando o padrão dá as caras. Depois, o desenvolvimento, a hora de confrontar ele de frente. E por último, a validação, que é a confirmação de que ele foi superado. É um processo bem definido e, melhor ainda, totalmente gerenciável. Vamos então para a primeira camada, o aviso. Pensa nela como se fosse um alarme de incêndio que a gente escolhe ignorar, sabe? É bem aqui que, sem perceber, nós mesmos abrimos a porta para o problema entrar e se repetir. O objetivo dessa primeira aparição é um só: mostrar alguma coisa. É um alerta. E as ações-chave aqui são 3. Primeiro a gente atrai o problema, depois mantém ele por perto e, por fim, a gente ignora que aquilo é um padrão se repetindo. Soa familiar para alguém? É o caso, por exemplo, de quem vive atraindo parceiros que não valorizam. Ou então aquele profissional super competente que, não importa a empresa, acaba sempre se sentindo usado, explorado. Ou até mesmo aquelas amizades que parecem uma via de mão única, onde só um lado se doa. O padrão se repete porque ele é atraído, mantido e, no fim, ignorado. E aqui está o ponto de virada. O simples ato de reconhecer o padrão, de admitir para si mesmo: nossa, isso está acontecendo de novo. Só isso já é o que tira a primeira camada da cebola. É simplesmente parar de fingir que não está vendo. Beleza. Uma vez que o padrão não é mais ignorado, a gente avança para a segunda camada, a do desenvolvimento. É aqui que a consciência se transforma em ação. Ação de verdade. O problema volta sim, mas dessa vez a missão é outra. Ele volta para nos forçar a dar uma resposta, para nos desenvolver. É a hora de agir, de ter aquela conversa difícil, de colocar um limite que nunca foi colocado, de tomar aquela decisão que estava sendo empurrada com a barriga. E tem um detalhe muito importante aqui. Agir nessa fase é difícil, é desconfortável. Parece que a gente está usando um músculo que estava parado há muito tempo. Falar o que se pensa, dizer um não, impor um limite. Essa dificuldade toda não é sinal de fracasso. Muito pelo contrário. Ela é a prova de que o padrão está finalmente sendo quebrado. Depois dessa confrontação difícil, a gente chega na camada final, que é a recompensa de todo esse esforço, a validação. É aqui que a mágica acontece e a liberdade de verdade é conquistada. Pode ser que a vida mande um teste final, sabe? A mesma situação de antes aparece na sua frente, só que agora a reação é completamente diferente.
Onde antes tinha dúvida, agora tem clareza. Aquele problema antigo já não tem mais poder. Essa é a prova final do crescimento. A diferença é gritante, é como o dia e a noite. Lembra da dificuldade da segunda camada? Pois é, agora a mesma situação é encarada com confiança, com tranquilidade. Aquela conversa difícil flui, aquele limite é colocado com firmeza. Isso valida que a mudança interna foi profunda e real. Certo, já passamos pela teoria toda. Mas e na prática? Como é que a gente começa a descascar a própria cebola hoje? A jornada sempre começa com uma reflexão bem honesta. Pensa um pouco agora. Que padrão tem sido atraído, mantido por perto e principalmente ignorado na sua vida? Para facilitar, aqui vai um plano de ação bem claro. Primeiro passo, listar. Pega um papel e anota 3 padrões. Pode ser nos relacionamentos, no trabalho, um jeito de pensar. Segundo, escolha apenas um deles para confrontar. E vai ser difícil sim, mas como a gente viu, isso é o sinal do progresso. E terceiro, mude a perspectiva. Entenda que fazer isso não é um fardo, é um acelerador. E para fechar, vamos guardar essa ideia poderosa. Toda vez que a gente evita um problema, a gente só está adiando o inevitável. Mas toda vez que a gente escolhe confrontar, a gente está pegando um atalho, acelerando a nossa jornada para a vida que a gente realmente quer ter. A escolha de começar a descascar essa cebola, hoje, é o primeiro passo para essa aceleração.